A Índia é um dos países mais populosos do mundo. Com um território gigantesco, possui hoje uma economia pulsante, faz parte do grupo de países chamados emergentes. Junto com o Brasil, China, Rússia e África do Sul, formam ainda um agrupamento de países conhecidos como BRICS. Você sabia que a Índia é o mais novo desses 5 países? Sabia que o Estado indiano está completando esse ano 73 anos de existência? Vamos à aula de hoje? Um dos processos de independência mais importantes do século XX foi, sem dúvida, a independência indiana. No contexto de imperialismo, a Índia foi a mais importante colônia dos ingleses. Era chamada a joia da coroa britânica. Recebia crescentes investimentos, incluindo na construção de uma ampla rede de ferrovias. Além disso, houve o implemento de um modelo educacional orientado pelo padrão ocidental no país. A partir da abertura do Canal de Suez, que havia sido construído por um consórcio franco-britânico no Egito em 1869, o comércio exterior indiano cresceu em torno de 7 vezes, isso até 1920. O aumento populacional indiano era fenomenal. Para vocês terem uma ideia, em apenas 50 anos, entre 1881 e 1931, a população indiana teve um incremento de 99 milhões de pessoas. Mas o crescimento da pobreza, acirrado pelo racismo britânico, ajudou a construir lentamente uma conscientização indiana. O território indiano, naquele período, era maior do que o de hoje. Compreendia a junção da atual Índia, do Paquistão e de Bangladesh. Era tão grande que era conhecido como o subcontinente indiano. 2 religiões se destacavam, o hinduísmo e o islamismo, e acabaram construindo diferentes núcleos de atuação política. Nessa atuação, podemos destacar a formação do Partido do Congresso, também conhecido como Congresso Nacional Indiano, em 1885, que foi organizado pelos hindus. E em 1906 foi a vez dos islâmicos, que formaram a Liga Muçulmana. O desenvolvimento da ocidentalização da educação teve a sua contribuição no processo. De um lado, os islâmicos, que encaravam essa educação como uma ameaça aos seus valores e crenças religiosas. Por outro lado, os hindus, ao aceitarem essa educação, são introduzidos na burocracia colonial. Essa situação não representava a valorização, ou ao menos o reconhecimento dos valores hindus, como havia ficado bem evidente na chamada Primeira Guerra de Independência Indiana, que ocorrera lá em 1857, e é também conhecida como Guerra dos Cipaios. Muitos hindus iriam estudar na metrópole britânica em cursos como direito. Esse contato com a academia pode ser compreendido como uma faca de 2 gumes, pois apesar de aproximar os hindus da cultura europeia, acaba aprofundando a consciência de sua condição colonial. Uma Inglaterra racista que proibia os indianos frequentar determinados ambientes, tratando-os como seres de segunda categoria. Gandhi foi um desses indianos que frequentou a universidade, sofrendo o preconceito tanto pela sua cor quanto pela sua origem colonial. O conceito de autodeterminação dos povos, discutido por alguns intelectuais, dividia os indianos em 2 grupos. De um lado, os que aceitavam uma autodeterminação mínima, que proporcionasse ao menos uma maior integração com o Império Britânico. Mas do outro lado, sob a liderança de Nehru e Gandhi, o Partido Nacional do Congresso defendia uma independência total do país em relação aos britânicos. Entre 1919 e 1934, diversos atos imprimiram pressão contra a administração britânica. Em 1919, uma greve paralisou diversos setores, como transporte e limpeza pública. No ano seguinte, iniciou-se uma resistência pacífica, na qual a máxima era não colaborar com os interesses ingleses, incluindo aí boicote às eleições. Na década de 1930, ganha força o movimento de desobediência civil, quando os indianos desobedecem às leis britânicas consideradas injustas. Esse princípio parte do princípio de que existe uma lei natural que precede a lei positivada, escrita. Qualquer lei que contraria a lei natural não deve ser obedecida. Um dos mais famosos atos da desobediência civil foi a Marcha do Sal, quando Gandhi liderou uma gigantesca e crescente marcha de 400 quilômetros em direção ao litoral.
O ato era um protesto contra a lei que proibiu os indianos de extraírem sal, tendo que comprá-lo em salinas britânicas. Milhares de indianos acabam presos, mas o movimento continua, mesmo com a repressão e violência dos britânicos. As imagens publicadas na imprensa internacional fortaleciam a luta indiana e enfraqueciam o colonialismo britânico. Após a Segunda Guerra, a Inglaterra já não estava disposta a continuar se esforçando para manter suas possessões coloniais. Não é por acaso que o projeto colonialista de Churchill, herói britânico da Segunda Guerra, perde as eleições para um projeto doméstico. Em 1947, além de entregar o mandato da Palestina para a Organização das Nações Unidas, a Inglaterra também cede a independência para a Índia. Iniciava-se um debate em torno de dois projetos. Enquanto Gandhi pregava uma Índia unificada, Muhammad Ali Jinnah defendia para os islâmicos um Estado independente que se chamaria Paquistão. Com o apoio dos britânicos, a segunda proposta foi a vencedora. Imagine a bagunça que seguiu a essa decisão. Hindus e islâmicos se deslocando para fixar-se no território destinado à sua religião. A rivalidade em torno dos projetos dividia até mesmo o hinduísmo. Essa rivalidade interna ajuda a explicar o fato de que um dos principais responsáveis pelo sucesso da independência, Gandhi, acaba assassinado em 1948 por um hindu que discordava de sua proposta de uma Índia unificada. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esse, dê um like, faça um comentário. E se gostou muito mesmo, compartilhe em suas redes sociais. Ah, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.